Eu vou pedir a permissão das irmãs. Eu não vou fugir do tema provisão, mas eu não vou pregar na carta de Paulo aos Filipenses. Eu até tentei, tem pelo menos uns 3 rascunhos lá em casa, mas não entrava no meu coração de jeito nenhum. E aí, hoje à tarde, eu falei, Senhor, é hoje. E Deus foi e me confirmou essa palavra. Amém? Salmo de número 73, nós vamos ler os versos 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Amém. A igreja pode estar sentada. Este salmo é um salmo extraordinário. Mais um dos salmos escritos por Davi. Amém? Amém ou não amém? Amém não. Ao contrário de que muita gente pensa, nem todos os salmos foram escritos por Davi. Certo é que ele escreveu pelo menos 73 dos 150 salmos. Mas nem todos foram escritos por Davi. Nós vemos que Salomão escreveu salmos, Moisés escreveu salmos, Emã, Etã. E este aqui foi um salmo escrito por Asaf. E nestes versos que nós lemos, quão fortes são estas palavras? Elas chegam a ser até repugnantes. Essas palavras comunicam algo muito pesado. E elas ainda se tornam piores quando a gente observa do coração de quem saiu essas palavras. Como eu disse, é um salmo escrito por... Amém. Agora os irmãos estão ligados. Asaf. Mas quem era Asaf? Asaf era um levita. Ele era da família que o próprio Deus separou para trabalhar no tabernáculo enquanto o povo estava vagueando pelo deserto e depois no templo. Os levitas tiveram algumas trocas de funções, porque por certo período o tabernáculo era uma igreja móvel. Então, dependendo de onde Deus ordenasse, Israel montava acampamento. Os levitas, então, deveriam montar a igreja. Eles que faziam todo o trabalho braçal. Eles montavam as cortinas, colocavam os móveis no lugar, preparava a tenda. Era dever e função do levita. Preparar todo lugar para que o sacerdote pudesse cumprir o seu ofício. Quando Deus ordenava que o povo saísse daquele lugar, aí os sacerdotes os levitas deveriam fazer todo o trabalho de desmontagem e carregamento do tabernáculo. Mas quando Davi trouxe a arca da aliança para Jerusalém e estabeleceu Jerusalém como centro da adoração, as funções dos levitas modificaram um pouco, porque agora eles não se preocupavam mais em transportar, em montar, desmontar. E agora eles tinham, entre outras funções também, a função de músicos, porteiros, compositores e adoradores. A Bíblia vai dizer que o rei Davi estabeleceu em Jerusalém turnos de levitas que adoravam ao Senhor 24 horas por dia. Tinha uma escala a ser seguida. Era um coral montado, planejado. E quem era o regente do coral? Asaf. Asaf, então, não era apenas um levita.
Ele era cantor, músico, compositor, líder, regente de coral. Ele exercia várias funções. E Asaf, como levita, não era um músico comum. A Bíblia vai dizer que Asaf era daquele tipo de adorador que entrava nos céus e trazia o céu para a terra. A Bíblia vai dizer lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 25, quando Salomão ele vai inaugurar o templo, porque Asaf pega um período de Davi e um período de Salomão. E no dia da inauguração, os levitas estão adorando, sob o comando de Asaf. E enquanto eles adoravam e cantavam, louvai ao Senhor porque Ele é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre. A Bíblia vai dizer que enquanto os levitas cantam juntos, uma nuvem encheu a casa. E a glória do Senhor foi tão intensa que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé para cumprir o seu ofício. Asaf não era um levita comum. A Bíblia também vai dizer que ele era profeta. E enquanto ele tocava e cantava, ele profetizava. Era um homem que tinha acesso a Deus. Era um homem que cantava sobre Deus. Um homem que vivia um ministério diante de Deus. Um homem que tinha privilégios. Mas o que acontece aqui? O que acontece nesse salmo? Por que Asaf vai escrever essas palavras tão duras? E eu vou repeti-las. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Os estudiosos alegam que quando Asaf escreveu este salmo, ele tinha quase 70 anos de idade. Imagine agora você, com quase 70 anos de idade, aproximadamente da idade do pastor, examinasse a sua vida e chegasse à conclusão de que tudo que você viveu até então foi um grande desperdício. Quase 70 anos de serviços prestados a Deus. E agora você considerar tudo desperdício. Mas por que ele se sentiu assim? Simples. Ele mesmo explica. Ele olhou pela janela da tentação. E quando ele olha pela janela da tentação, ele tira o olhar de Deus. E agora o seu foco está nos ímpios. Ele vai dizer que ele olhava a vida dos ímpios e começou a sentir inveja deles. Observe bem uma coisa. Existem pelo menos 3 classes de pessoas. O justo, o pecador e o ímpio. Certo escritor definiu essas 3 classes assim. O justo é aquele que já vive com um pé no paraíso. O pecador é aquele que vive no meio do caminho, entre o céu e o inferno. Mas o ímpio é que já vive com um pé no inferno. E agora, o justo Asaf tem a coragem de admitir que tem inveja dos ímpios e da sua prosperidade. Asaf agora ele vai externar um lado muito ruim. Mas eu admiro a coragem dele. Porque ele vai colocar para fora um sentimento que muitos de nós não temos coragem de admitir que temos. Existem 2 pecados que a gente tem muita dificuldade em reconhecer que comete. A inveja e a maledicência.
mais conhecida como fofoca. Mas Asaf agora ele descortina o seu coração e ele põe para fora tudo que ele sentia. E ele diz: quando eu olhei para os ímpios e vi a prosperidade deles, eu senti inveja. E ele vai narrar o que ele via. E é mais ou menos assim. Eu senti inveja porque parece que eles nunca adoecem. Vocês já viram o tanto de irmã que contou problema de doença aqui hoje? E às vezes a gente olha alguém lá fora, parece que não fica doente. E ele dizia: os ímpios dormem tranquilos, nem precisa de Rivotril. Eles falam bobagens e são ovacionados. Eles são malignos, cruéis, mas são adorados. Se fosse na linguagem de hoje, quanto mais ímpio, mais like. Quanto mais zombam de Deus, mais seguidores têm. Eles não precisam fazer muita coisa e enriquecem com facilidade. Basta uma canetada e tudo se resolve. Burlam as leis e parece que não tem consequência. Parece que não pagam a conta. Asaf viu tudo aquilo ali e sentiu inveja. Uma perguntinha: e se fosse hoje, com as nossas redes sociais, hein? Com tanta ostentação, com tanto status, Asaf ia ficar louco de uma vez. Asaf diz mais ou menos assim: não vale a pena ser crente. Não vale. Eu aqui, buscando ter uma vida zelosa, limpando as minhas mãos na inocência todos os dias, me santificando, dizendo não para o pecado para ter comunhão com Deus, e só levo martelada na cabeça todos os dias. Não vale a pena. A vida do ímpio é muito melhor que a minha. Você consegue imaginar alguém como Asaf falando uma coisa dessa? Uma coisa comum é um crente falar isso. Agora, um líder? A verdade é que essa frase não ficaria bem nem para um nem para outro, mas para um líder tem mais peso. Mas por que este capítulo está na Bíblia? Por que Asaf teve a coragem de escrever algo tão comprometedor? Parece que eu vejo o próprio Deus inspirando Asaf e zelando para que esse texto não desaparecesse, como uma forma de dizer: vigia, crente. Se aconteceu com Asaf, pode acontecer com você. Fala para quem está do seu lado: vigia, crente. Se aconteceu com Asaf, pode acontecer com você. Falando nisso, será que Asaf não escreveu justamente a sua conversa na hora do almoço hoje? Será que Asaf não colocou no papel justamente as guerras que você enfrenta aqui dentro todo dia? Porque mesmo assim, quantas vezes a gente olha para um ímpio, nesse calor todo, e você vê do lado de fora das paredes da casa deles um monte de ar-condicionado. E você pensa: e eu aqui, Jesus, assando dentro dessa casa e lutando para pagar uma conta de luz. Ou então você passa na frente da casa de alguém que você sabe que zomba de Deus, que é inimigo do Evangelho, e lá no quintal está uma baita de uma piscina. E você pensa: se eu quiser refrescar, que me vale uma mangueira.
Porque piscina tá difícil. Aí você vê uma pessoa que não teme a Deus, chega numa concessionária, faz tune-tê no carro e fala, é esse que eu quero. Mas esse... Não importa o valor, tá aqui, ó, tá pago, vamos embora. E a gente soa para pagar um financiamento de um carro. Pergunta para quem está do seu lado, já aconteceu isso com você? Eu levei 18 anos para conseguir passar uma noite no hotel com meu esposo. 18 anos. E eu fui ver hoje a diária mais cara do mundo, é no hotel na Suíça. 320 mil reais a diária. Aí eu que estou aqui pegando todo dia, demoro 18 anos para conseguir em Penedo pagar uma diária e vir embora. Aí vai o ímpio. Facinho. Ou então, as irmãs sofrem aí para conseguir uma consulta pelo SUS. E aquele que não quer saber de Deus, que zomba do evangelho, tem o melhor plano de saúde. E aquele dia que você vem para a escola dominical pensando, eu vou chegar em casa hoje, vai ter arroz, feijão e ovo. E aí você começa a fazer a comida, glória a Deus, muito obrigado, Senhor. E de repente, do seu lado, o vizinho que é ímpio, está lá com funk nas maiores alturas. Você só começa a sentir um cheirinho de carne. Será que você já não fez a mesma pergunta de Asaf? Será que você um dia também não pensou assim? Quando eu era do mundo, a minha vida era muito melhor. Agora que eu sou crente, será que eu fiz a escolha certa? Gente, será que é só comigo que acontece isso? Pergunta para quem está do seu lado, você já passou por isso? Mas por que Asaf chegou nesse ponto? Simples, simples. É porque no seu segundo de trevas, ele esqueceu o que Deus tinha prometido a ele na luz. Observe comigo a promessa que todo levita recebia. Pode ler, por favor. Observe, olha a promessa que os levitas recebiam. Disse o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Amém. Quem entendeu, dá um glória. Os levitas não precisavam de bens, de posses, de riqueza, porque eles tinham como herança o próprio Deus, a presença de Deus. Eles tinham o privilégio de estar diante de Deus todos os dias. Mas num descuido de Asaf, ele se esquece da promessa. Mas eu louvo a Deus, porque o Salmo não encerrou aqui. O Salmo continua. E lá no verso 17, Asaf diz que ele pensou tudo isso. Ele estava revoltado. Ele quase escorregou para fora do caminho. Ele estava perdendo a fé e a confiança em Deus. Até que ele entrou no templo. Ele mandarabás, suriandarabás, xeriandaramanai. Quando a gente vem para a igreja, não é para esquecer problema, mas a gente passa a entender tudo. E Asaf diz que quando ele entra no santuário, ele
entendeu. Ele atinou, ele percebeu, ele compreendeu que os ímpios têm saúde, mas um dia irão morrer. Ele entendeu que os ímpios têm riqueza, mas que não poderão levá-las consigo quando morrer. Até então, os olhos de Asaf estavam fitos para o que o ímpio tinha agora, aqui. Mas no templo ele entendeu o fim deles. Na hora da prova dos 9, o que será daqueles que se afastam de Deus? Está vendo essa glória que você está sentindo? Está vendo essa presença? Esse conforto, esse consolo, essa lágrima nos olhos aí? Eles não sabem o que é isso. A riqueza deles não é suficiente para comprar o que nós sentimos aqui. Aleluia. E Asaf vai dizer no verso 22: assim eu embruteci e nada sabia. Embrutecer quer dizer, eu agi como estúpido. Em algumas versões está, eu agi como um asnático. Sabe o que é asnático? É esse o significado. Burro. Quando ele entrou no templo e ele entendeu, eu não tenho nada aqui, senão a tua presença. Mas ela é tudo que eu preciso. Ele pensou, como eu pude ser tão estúpido assim? E aí Asaf vai fazer uma das declarações mais lindas que eu já ouvi. Lê pra gente, pastor Renato. Deus. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Oh, aleluia. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. A maior descoberta de Asaf não foi saber como que os ímpios terminam, mas como os justos permanecerão. Este salmo revela que Asaf era um homem corajoso, porque ele externou tudo de ruim que estava dentro dele. Mas naquele dia no templo, Deus tinha um encontro marcado com Asaf. E eu quero te dizer que nessa noite Deus tem encontro marcado com pessoas aqui, que entraram aqui com os mesmos questionamentos de Asaf. A minha oração foi: Senhor, revela os pensamentos da tua igreja nessa noite. E Deus me trouxe aqui para te dizer: nada muito enfeitado, nada muito cheio de coisas. A mensagem é objetiva. Deus manda te dizer que Ele é tudo o que você precisa. Você está vivo, é provisão de Deus. Você tem uma casa para morar, ainda que de aluguel, ainda que muito simples, mas é provisão de Deus. Você se alimentou hoje, é provisão de Deus. Você está vestido, não importa se é roupa repetida ou não, é
Vamos louvar ao Senhor. Pode glorificar à vontade. Eu vou louvar ao Senhor com o hino. E você vai adorando. Mandar abaixo. Oh, aleluia. Cantar abaixo. Pode adorar. Abra o seu coração para Jesus.